A paz do Senhor, que bom ter você por aqui, mais um dia, mais uma vez, para ouvir a voz de Deus. Se você chegou a este vídeo, pode ter certeza que não foi por acaso. O Senhor te trouxe aqui para falar com você. Quantas vezes nós estamos folheando o celular, passando algumas coisas e de repente algo nos chama atenção. Deus nos dá aquele impacto, né? Aquele impulso para nós vermos aquela palavra, aquela ministração. Então pode ter certeza que Deus tem várias formas de falar conosco e hoje Ele está usando a minha voz para falar com você. Primeiramente, eu peço que você curta esse vídeo, se inscreva no canal, compartilhe esse vídeo com pessoas que precisam ouvir essa palavra. Eu preciso da sua inscrição, da sua curtida, para o YouTube entender que o meu conteúdo é relevante e continuar entregando para outras pessoas. Hoje eu estava lendo uma palavra que nós até mesmo já falamos por aqui no canal, mas hoje eu estava lendo e Deus ministrou outra tradução, outra explicação ao meu coração a respeito de Moisés. Quando Moisés vai lá pedir para Faraó para tirar o povo do Egito. E quantas vezes Moisés foi até lá, segundo a ordenança de Deus, e todas as vezes o Senhor endurecia o coração de Faraó, não deixava com que o povo saísse, tantas pragas o Senhor enviou ali, e mesmo assim o coração de Faraó ainda continuava endurecido. E eu creio que para mim o Senhor estava tratando ali não somente com Moisés, não somente com Faraó, mas também com o povo de Israel. Porque nós vemos que durante todo o trajeto, todo o momento, aquele povo reclamava demais. Por mais que aquele povo foi ensinado segundo as leis de Deus, por mais que Deus estava falando com o povo através de Moisés, aquele povo sempre murmurava, sempre tinha uma desconfiança, não acreditava 100% em Deus. Então Deus não estava tratando apenas com Faraó, Deus não estava tratando apenas com Moisés, Deus estava tratando com aquele povo também que estava cativo. Talvez hoje você se sinta em um cativeiro, talvez hoje você se sinta em uma prisão emocional, uma prisão dentro mesmo da sua casa, às vezes rodeado de pessoas, a gente se sente sozinho. E Deus fala, eu estou permitindo situações, eu estou endurecendo corações para tratar com você, para você entender que eu sou o teu Deus, que se eu falei eu vou fazer, que se eu prometi eu vou cumprir. E às vezes você está aí murmurando, Deus já falou com você tantas vezes. Deus vai precisar continuar, né, te deixando aí nesse cativeiro para você entender que Ele é o teu Deus, que Ele está trabalhando por você. Ah, mas eu não ouço a voz de Deus. Não ouve porque não quer. Não ouve porque está deixando com que os problemas e as situações difíceis falem maior ao seu ouvido do que a voz de Deus. Enquanto você ficar dando crédito, dando palco para esse problema, realmente você não vai ouvir. Porque o seu coração é sua mente, eles só vão ouvir a voz de Deus quando você descansar, quando você confiar 100% nele. E ali nós vemos que Faraó deixa, né, o povo sair. Tá bom, eu vou libertar o povo. Em Êxodo, no capítulo 14 e no versículo 11, diz assim: E disseram a Moisés, não havia sepulcros no Egito para nos tirar de lá? Presta bem atenção, o povo já tinha saído do cativeiro, o povo já tinha saído lá da escravidão, o povo já tinha saído do Egito, Deus já tinha libertado eles e eles estavam aqui reclamando mais uma vez. E disseram a Moisés, não havia sepulcros no Egito para nos tirar de lá, para que morramos neste deserto? Por que nos fizeste isto, fazendo-nos sair do Egito? Não é esta a palavra que te falamos no Egito, dizendo, deixe-nos que sirvamos aos egípcios, pois que melhor nos fora servir aos egípcios do que morrermos no deserto. Olha só, o povo preferia estar cativo, escravo, né, comendo algumas migalhas, do que estar no deserto passando fome. Assim como eles falavam, reclamando. Às vezes você fala para Deus, Deus, eu preferia muito mais voltar de onde o Senhor me tirou, porque lá estava melhor, do que estar passando a dificuldade que eu estou hoje. Quantas vezes, quantas noites você passou chorando e pedindo para Deus te tirar daquele lugar? E quando Deus te tirou, você tem a coragem de abrir a sua boca e falar, eu queria voltar para lá, porque lá estava melhor. Sabe, eu acho que Deus, ele é tremendo, ele é lindo, ele é poderoso, ele é muito paciente, porque se fosse eu, ai gente, se fôssemos nós, sabe? Tirou a pessoa de onde ela orou tanto pra sair e depois ela tá lá reclamando. Se eu fosse Deus, eu falava assim, então volta pra lá então, não é? Volta pra lá então, vai lá ser feliz, vai lá ser escravo de novo, vai lá passar por tudo que você passava, tá reclamando à toa, o povo estava ali reclamando à toa.
Moisés, porém, disse ao povo: Não temais, estais quietos e vede o livramento do Senhor, que hoje vos fará, porque aos egípcios que hoje vistes, nunca mais os tornareis a ver. O Senhor pelejará por vós, e vós vos calareis. Por mais que seja difícil essa situação que você esteja passando, o Senhor está pelejando por você. Jéssica, mas eu não estou ouvindo a voz de Deus. Ali Deus estava falando com Moisés. Moisés estava sendo boca de Deus para aquele povo. Ele não estava falando diretamente com o povo. Ele não estava descendo ali presencialmente falando, mas ele estava usando Moisés para falar com aquele povo. E Deus está fazendo isso na sua vida, usando medidas, usando métodos para falar com você e você não está entendendo. Talvez ele poderia me usar aqui para falar o seu nome, para falar algo, sabe, diretamente para você, e mesmo assim você não entenderia, porque você está olhando para trás. Você não está olhando para o que Deus está fazendo hoje na sua vida. Você está olhando para aquilo que Deus ainda não te deu, para aquilo que você pediu e ainda não aconteceu. Você não consegue ver os milagres que o Senhor já fez. Deus já havia feito um grande milagre sobre a vida daquele povo. Tinha livrado eles, tirado eles da mão de Faraó, tirado eles da escravidão. Por mais que eles estavam ali no deserto, havia uma promessa para eles. Uma terra que mana leite e mel. Só que eles não conseguiam olhar para a promessa porque eles estavam presos naquela situação. Eles estavam presos no presente. Eles não estavam conseguindo olhar para frente. Eles não estavam se lembrando que lá atrás eles passaram por muitas coisas difíceis. Eles não estavam pensando na promessa que o Senhor tinha feito. Eles estavam apenas olhando para o problema naquela hora. Como eu falei aqui ontem, não é uma vida ruim. É uma fase ruim. É um momento ruim, mas que Deus está pelejando, Deus está provendo, e você sabe disso. Às vezes a gente fala, nossa, eu tô num círculo vicioso de problemas, eu tô num círculo vicioso de coisas ruins, eu não consigo sair disso. Para um pouco de reclamar, fecha sua boquinha linda, para um pouquinho de reclamar, começa a abrir a sua boca para falar, Deus, o que é que o Senhor tem feito por mim? O que é que o Senhor quer de mim? E começa a se lembrar do que o Senhor já fez lá atrás. Porque eu tenho certeza que se eu falar aqui, escreva nos comentários coisas boas, coisas, livramentos que o Senhor já deu para você, você vai ter muitas coisas boas para falar. Você vai ter coisas para falar. E aquele povo estava dessa maneira, reclamando, resmungando, olhando para trás. Nossa, a gente tá aqui nesse deserto. Melhor seria ter morrido lá no Egito mesmo. Olha que coisa. E mesmo o povo murmurando, Deus estava com eles através da vida de Moisés. Quando nós estamos aqui nos reunindo, falando, né, de Deus, nós não estamos aqui à toa. Às vezes pode ser que você esteja reclamando, outro esteja reclamando, mas nós estamos aqui nos fortalecendo. Deus está me usando para falar com você, assim como Ele usou Moisés naquele momento. E ali, no 14, ele fala para o povo, o Senhor pelejará por vós, e vós vos calareis. Ou seja, vocês estão murmurando agora, vocês estão reclamando agora, mas vai chegar uma hora em que vocês vão parar de murmurar, que o Senhor vai fazer algo extraordinário, algo grande. E aí vocês vão se arrepender de estar reclamando, vocês vão se arrepender de estar murmurando, porque o Senhor está pelejando. Por mais que nós não vejamos com os olhos carnais, e naquele momento as pessoas estavam vendo, e mesmo assim não estavam acreditando no poder de Deus. Já no 15, ele fala, então disse o Senhor a Moisés, por que clamas a mim? Dize aos filhos de Israel que marchem. Eu acredito, eu estava até comentando isso com a minha mãe hoje, porque no 14, Moisés fala para o povo, o Senhor pelejará por vós e vos calareis. Ali o Senhor já tinha dado uma ordenança. O Senhor já tinha falado ali o que ele ia fazer com o povo. O Senhor já tinha falado com Moisés o que ia acontecer. Eles iam passar pelo deserto, eles iam chegar no mar, Deus iria, abrir o mar. Deus já tinha ministrado ao coração de Moisés e Moisés já tinha falado com o povo. Mas no 15, ele fala, então disse o Senhor a Moisés, por que clamas a mim? Então eu acredito que aqui do versículo 14 para o 15, nessa pausa, que se deu, eu acredito que Moisés deve ter falado algo com Deus. Aqui eu tô falando de mim, tá? Moisés deve ter falado algo com Deus. Senhor, o que eu faço com esse povo? Sabe, esse povo tá reclamando demais. Eu imagino o peso nas costas de Moisés. Eu não aguentaria. Senhor, eu já pelejei tanto pra tirar eles de lá, sabe? A gente já fez tanto. E agora o povo fica aqui reclamando, falando no meu ouvido, eu não aguento mais. Leve esse povo logo pra terra prometida e acaba logo com isso. Eu não aguento mais esse povo, eu creio que o coração de Moisés estava assim. Mas aí no 15 fala, então disse o Senhor a Moisés, por que clamas a mim?
Tipo assim, eu já falei pra você o que fazer. Diz aos filhos de Israel que marchem, manda eles continuar andando. Se hoje você está reclamando com Deus, Deus, eu não sei o que fazer, Deus, eu não sei o que fazer, o Senhor diz pra você hoje, marche, continue, não pare. Vai murmurando mesmo, vai reclamando mesmo, mas não pare, não desista. E tu levanta a tua vara, estende a tua mão sobre o mar e fende-o, para que os filhos de Israel passem pelo meio do mar em seco. Aqui, do 15 em diante, o Senhor já estava abrindo o mar. Creio eu que eles chegaram ali na frente daquele mar. E mais uma vez o povo reclamou. Olha só, agora tem um mar aqui na frente. Agora é que a gente vai morrer mesmo. Faraó tá vindo atrás, o mar tá aqui na frente. O que a gente vai fazer? Acredito que mais uma vez o povo murmurou. E ali Deus fala para Moisés, fala para o povo, para eles marcharem. O que você tem na mão? Uma vara? Pega a sua vara e toca no mar. O que é que você tem nas mãos hoje? Deus fala para você o que é que você tem. Comece com o que você tem. Eu darei ordem para que aconteça. Eu darei ordem para que o mar se abra. Nós falamos aqui esses dias em projetos que estão no papel e você precisa colocar em prática. Coloque em prática. Estenda a tua vara e o Senhor vai abrir o mar e o Senhor vai fazer acontecer. E ali o Senhor abriu aquele mar e eles passaram com os pés em seco. Eu nem consigo imaginar a cena. Que a palavra fala que o mar dos dois lados era como muros, à sua esquerda e à direita. Se eles eram como muros, eles não estavam oscilando, eles não estavam vindo em cima do povo. Eu acredito que nenhuma gota respingava no povo. Era um muro sólido de água, que nem tocava no povo. Acredito que ali os peixes passando, tubarões passando e o povo passando ali no meio. E aí quando o faraó veio, quando os cavaleiros vieram, o Senhor fechou o mar e eles morreram. E eu acredito que tudo isso, desde o início, era um plano do Senhor para acabar com aquela perseguição, para acabar com aqueles perseguidores de Faraó, que tanto perseguiam e judiavam aquele povo. Desde o início, o Senhor estava montando um plano, um projeto para acabar com aquele povo que tanto judiou Israel. Desde o início, o pessoal reclamando, o povo reclamando. Às vezes você está reclamando tanto, murmurando tanto e você nem sabe que tudo isso faz parte de um plano do Senhor para lá na frente Ele tirar da sua vida todos aqueles que estão pelejando contra você. Eu sei que quando alguém faz algo contra nós, quando nós somos perseguidos, é difícil você orar pela pessoa. Você abençoar, falar, Deus, abençoa essa pessoa, ela tá me perseguindo, ela tá me fazendo mal, ela tá fazendo tudo isso, mas Senhor, abençoa ela, é difícil, não é fácil. Mas em nenhum momento nós vemos aqui Moisés lutando no mano a mano, né, contra Faraó. Nós vemos que todo momento ele foi direcionado por Deus para falar com Faraó, para ir ao encontro de Faraó, sempre direcionado por Deus. E eu não sei por que eu tô falando isso, mas o Senhor manda eu dizer para você, seja direcionado pelo Espírito Santo para orar pelas pessoas que te perseguem. Não ore para Deus acabar com a vida dessas pessoas, não ore para Deus castigar essas pessoas, porque Ele não vai fazer. Ele tem um plano perfeito para cada um de nós. E às vezes o plano dele é salvar a vida dessas pessoas. Só que aqui, na palavra, nós vemos que o plano dele era realmente acabar, né, com a vida de Faraó e aqueles cavaleiros e todo aquele povo que estava perseguindo, porque se Deus não fizesse isso, ele ia continuar perseguindo o povo, e se não fosse aquele povo de Israel, ele ia arrumar outro povo para escravizar, e aquilo não ia ter fim, então Deus precisava acabar com aquilo. E todo aquele processo era um plano perfeito de Deus para o povo de Israel. Podemos ver aqui em Êxodo 16, no versículo 13, e aconteceu que à tarde subiram codornizes e cobriram o arraial. E pela manhã jazia o orvalho ao redor do arraial. E quando o orvalho secou por sobre a superfície do deserto, estava uma coisa miúda, redonda, miúda como a geada sobre a terra. E vendo os filhos de Israel, disseram uns aos outros, que é isto? Porque não sabiam o que eram. Disse-lhe, pois, Moisés, este é o pão que o Senhor vos deu para comer. Reclamaram tanto, né, que o Senhor mandou o pão. Esta é a palavra que o Senhor tem mandado. Colhei dele, cada um conforme o que pode comer. Por que o Senhor todos os dias não deixava faltar o alimento para aquele povo?
Porque se as pessoas não se alimentassem, se as pessoas não tivessem o alimento todos os dias, elas morreriam. Elas morreriam antes de chegar ali na promessa, na terra prometida. E assim é a nossa vida espiritual. Se todos os dias nós não nos alimentarmos da palavra, não orarmos, não buscarmos a Deus, a nossa vida espiritual ela enfraquece. E nós morremos espiritualmente e depois fica muito difícil da gente se levantar. Não espere a sua vida espiritual morrer para que você possa se recorrer a Deus. Alimente-se hoje, busque hoje, leia a palavra hoje, todos os dias, tire um dia. Para mim tem sido muito importante vir aqui todos os dias falar com vocês, porque Deus tem ministrado ao meu coração. Isso tem feito com que eu me mantenha firme, lendo a palavra, buscando, meditando, estudando. Porque não basta simplesmente eu vir aqui falar só porque Deus está me usando. Não, eu tenho que entender a palavra, eu tenho que ler. E através dessa leitura, através desse momento, desse devocional que eu tenho com Deus todos os dias, Ele ministra meu coração, Ele me fortalece, Ele alimenta o meu espírito, Ele alimenta a minha alma. E aí eu estou pronta para passar por mais um dia, para passar talvez por dificuldades, por coisas que estavam tirando a minha paz, mas que depois que eu passo por esse banquete, que é a palavra do Senhor, eu estou alimentada e fortalecida para passar por mais um dia. Podem vir as lutas, podem vir as dificuldades, mas eu estou alimentada, eu estou alicerçada para passar por tudo isso, porque eu sei que Deus está comigo e Ele está contigo também. Então se fortaleça na palavra. Por mais que venham as murmurações, por mais que venham as intercorrências, por mais que você sinta vontade às vezes de reclamar, mas continue firme, porque o Senhor vai cumprir as promessas na sua vida se você obedecer, se você renunciar em nome dEle e se você continuar se alimentando da palavra dEle. Amém? Que palavra maravilhosa, né? Eu já tinha lido essa palavra algumas vezes, mas todas as vezes que eu venho ler, que eu venho meditar, o Senhor ministra diferente ao meu coração. E que Deus possa hoje falar também ao seu coração através dessa palavra. Bom, por aqui eu quero finalizar. Mais uma vez te peço que curta esse vídeo, se inscreva no canal, compartilhe com pessoas que precisam ouvir essa palavra, que hoje o Senhor possa trazer um renovo para sua alma, um renovo para o seu espírito, tirando toda a ansiedade, tirando toda a tristeza, tirando todo o desânimo, todo o cansaço, tudo aquilo que tem impedido você de buscar a Deus verdadeiramente, sabe? Aquele cansaço emocional, aquele cansaço espiritual, quando você levanta e você não tem mais aquele fôlego para orar, aquele fôlego para ler uma palavra, ou para se levantar e para ir para a igreja. Jéssica, tá tão difícil, tá difícil para todo mundo. Você não é o alecrim dourado da dificuldade, não. Tá difícil para todo mundo, mas todos nós estamos alicerçados na palavra. Estamos buscando, estamos pedindo renovo e força do céu. E quando nós pedimos, o Senhor nos dá. O Senhor nos abençoa, o Senhor provê, o Senhor nos guarda, então não vai ser diferente com você. Não desista, continue buscando, continue orando, porque o Senhor é fiel e Ele não é homem para mentir e nem filho do homem para que se arrependa. Então, se Ele prometeu na sua vida, Ele vai cumprir. Continue firme, você não está sozinho, você não está sozinha. Hoje mesmo eu levantei, eu clamei pela vida de todas as pessoas que estão aqui nesse canal comigo, todas as pessoas que têm assistido, que têm comentado também nos comentários, eu tenho clamado pela sua vida. Você não está sozinho, você não está sozinha. E se o Espírito Santo colocou no meu coração de fazer isso por você, é porque é algo que vem do coração dele. E sendo do coração dele, não tem como dar errado, não tem como não acontecer as promessas dele na sua vida. Se ele me mandou aqui, é porque ele tinha algo para falar diretamente ao seu coração. Fique com Deus, que Deus abençoe a sua vida, que Deus abençoe a sua família. E amanhã eu te encontro aqui novamente. Deus abençoe.